Tá aí o Sabino falando, ele vai jogar hoje, enquanto ele falava, não, tem mais coisa aí, então o torcedor São Paulino pode sentar, pôr as barbinhas de molho, porque pelo jeito não é boa notícia. Só quero ler aqui, o Augusto fala, o programa hoje vai ser só essa bajulação ao Dorival pela vitória contra o Lanterna? Ou vão falar da grande crise no São Paulo? Treinador caindo, vocês aí falando disso que ninguém quer saber. Augusto, estamos falando exatamente do São Paulo agora, entendeu? Então continue com a gente. Arnaldo, qual é a outra questão aí? Não, o São Paulo tem uma série de desfalques. A antecipação do jogo do Vasco para quarta-feira foi péssima para o São Paulo. São Paulo talvez seja o grande perdedor dos adversários todos. Porque, além de desfalques por suspensão, lesão, passa a ter os desfalques da data FIFA. Né? Os jogadores não chegam a tempo de jogar. O Ferrarese foi titular ontem, o Bobadilla entrou no segundo tempo, o Jamal Lewis está lá na Irlanda, o Tirão vai buscar. E, curiosamente, na zaga, o São Paulo tem uma fartura que desta vez não existirá. Né? Então, você falou, o Ferrarese está fora, o Arboleda está suspenso. E aí tem uma outra questão. Teve o julgamento do Alan Franco pela expulsão contra o Goiás na Copa do Brasil, em 1933. Existe uma dúvida, e o São Paulo está querendo ter o certificado de que ele está liberado para esse jogo. Porque o que está acontecendo... Porque na teoria não está, você sabe. É sim. É o que aconteceu com a Portuguesa em 2013, exatamente a mesma coisa. Por que então? Explique. Porque a Copa do Brasil acabou e o André Santos tomou a suspensão pela Copa do Brasil. O Flamengo esqueceu e escala no sábado à tarde o André Santos, que ele tinha que cumprir. Foi exatamente isso. Mas o que aconteceu com o André Santos? Não teve problema, porque o que aconteceu foi pegar o Everton da Portuguesa. O Flamengo toma a punição, só que surgiu o Everton, que aí a Portuguesa vai para mais para baixo do que o Flamengo. Você lembra na disso? época. Sim. O caso é exatamente isso, a suspensão Copa do Brasil, não tinha mais a competição. É ótimo ele lembrar, porque ele tem boa memória. O caso era do André Santos do Flamengo. E aí buscaram alguma coisa da Portuguesa. Lá. A confusão ia virar Fla-Flu, certo? Se não é o Everton na história. Então, como tá tudo muito confuso lá, STJD julga pra cá, julga pra lá, o Edinaldo não responde ninguém, ou o São Paulo tem um documento, ou não vai escalar o jogador. É isso, tem que ser assim. Certo? O Inter agora tá atrás disso, sabe por quê? O menino, o atacante, tomou 4 jogos pelo Brasileiro Sub-20. Isso. O Maia, o Ricardo Martins. Aí não, ele tomou 4 jogos de uma briga. Só vai jogar o Grenal se tiver isso, um documento. Ele teve uma briga num Grenal, no Sub-20, ele tomou 4. Põe o menino pra jogar ou não ponho? Porque só tem a próxima competição CBF que ele tá inscrito é o Brasileiro. A suspensão tem que ser cumprida na mesma entidade. E o Inter tá com essa mesma problema, essa mesma dúvida. Põe ou não põe para o Grenal agora que vai rolar do profissional? Existe uma grande insegurança jurídica com esses Z4 desse ano. Tem lá o fator mosquito, tem um grande... Então nós estamos retrocedendo mais de 10 anos, 2013 o Vessone lembrou, porque existem poderosos lá, ali embaixo e tudo mais, né? Então, toda a cautela é necessária para qualquer clube nesse momento. Resumindo, se o Alan Franco não puder jogar, o São Paulo só tem 2 de 5 zagueiros para jogar. Além do Sabino, o Juan, que veio do futebol italiano, certo? Mas o São Paulo tá aguardando, você vai falar pode? A CBF não fala. Mas nem o pode. STJD falar pode? É isso, você manda um ofício e recebe o ofício para não ter problema. Falar não vai valer. E até agora esse negócio mensagem, WhatsApp... Ou você documenta ou não põe o cara, tá doido? Não dá, não tem como. Aqui, ó, o Marcos Antônio fala, não escalem, o Fluminense está brigando contra o rebaixamento. Acabou de falar, né? A gente gravou o depoimento do... E o Vinícius Birini fala que o Alan Franco cumpriu contra o Atlético Mineiro. Então, mas a questão essa é automática, né? Automática. A seguinte, né? Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas teve o julgamento, ele pegou mais uma partida, entendeu? Essa é a questão. Tá, ele só cumpriu a automática por enquanto. Exatamente, automática, todo mundo cumpre a automática, né? Então, ele cumpriu contra o Atlético, jogou até o Sabino contra o Hulk, mas aí, jogo lá, julgamento tal, não sei o que lá, outra competição, é o que o Vessone falou. O André Santos, na época, não tinha nem automática para ele cumprir.
Ele não tinha, acabou a competição. Era o último jogo do O Flamengo. André Santos acabou a competição, ele não cumpriu suspensão alguma, Isso. porque o torneio tinha Ele não acabado. cumpriu nem sequer automático, É. o André Exato. Santos, no caso. E ainda teve o julgamento depois, entendeu? Weber fala, esperar cuidado com os detalhes do São Paulo é esperar um milagre. E como essa história apareceu, Arnaldo? Vamos à apuração, né? Zum, 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 tal. Às vezes o aparece... Juan aparecendo, o Juan treinando várias vezes. Não. Apareceu O com o Juan São Paulo. Alguém tem que falar assim, ô, pessoal... ó, Isso, vocês- mas às vezes exato. aparece de colocam maneira... lá o cara... Recentemente foi um jogo no Maracanã, não faz muito tempo, faz 2 anos. O São Paulo foi com um estrangeiro a mais pro vestiário no Maracanã. E deram uma cortada na Alguém hora, alguém falou avisou, lá e tiraram alguém do banco. lembrou que tinha um a mais. Isso, mano. Não, sentiu as costas tal, e cortou o estrangeiro, mas foi em cima da hora. Concentrou, foi pro Rio. Exatamente. Tem várias histórias. Tem a história famosa, 2012, quando eles foram jogar com o Bahia no Pacaembu. Começa a descer uma escada assim, ó, e começa a descer. Aí vai descendo, e aí os repórteres que estavam lá, e o Zupac, que estava pela Rádio Globo, o Zupac pega e fala, nesse momento o Corinthians está descendo, tal, Catito Ramírez, Zizal, Guerreiro, Martínez, Aí ele fala assim, o Edu Gaspar, oi, boa tarde. Só uma coisa, vocês estão aí desceram 5 estrangeiros, só pode 4. Mas como? Foram lá correr no vestiário e cortaram o Zizal. velho. Se os repórteres não percebem, tem outra história famosa, o Santos ia estrear na Libertadores, na época do Orkut ainda. Certo. E o Santos foi estrear na Libertadores. O menino naquelas comunidades do Orkut, alguém levantou, um torcedor falou assim, o Juan tá indo jogar esse jogo. O Juan era Lateral em São esquerdo. Paulo. Lateral Ele tinha esquerdo. sido expulso pelo São Paulo pela última competição Conmebol. E esse torcedor lembrou na comunidade, o Juan não tá indo pro estádio para estrear lá pelo Santos? Mas ele foi expulso pelo São Paulo. Tinha um filho de um diretor na mesma comunidade do Santos, que não era nem do futebol, era diretor do aquático, sei lá, de que departamento, da Botia, ligou pro pai, o pai ligou no Santos, estão falando aí que o Juan ligaram no ônibus, ele tava chegando no estádio, e aí cortaram o Juan em cima da hora. Se o torcedor não fala na comunidade, os clubes dão essas brechas assim, pequenas brechas de falta de conhecimento. Agora, São Paulo levou um estrangeiro a mais faz 2 anos no Maracanã. Esse é o erro, né, do São Paulo e do Corinthians total. Mas existe um limbo jurídico aí, e esse ano ele está aflorando, que dependendo da força de um de outro, você caça qualquer coisa, que nem o VAR. Você caça lá, inscrição, não sei o quê, né? E nesse caso, Arnaldo, pior não é caçar. Está lá. Acabou a competição, você cumpre na próxima da mesma entidade. Ponto. Isso ia ser um erro grosseiro. Mas aí é o caso. Isso. Mas aí aquilo, né? É o caso por exemplo, da automática. Até voltando ao André Santos lá atrás. Com o julgamento, tem alguns julgamentos. Claro, quase todo mundo foi transformado em multa, né? Como é o caso do Sabino, aliás, né? Que tinha sido suspenso pela briga. 4, 5 jogos. São Paulo e Palmeiras e tal. Mas existe aí uma dúvida e o São Paulo só vai escalar o jogador com uma autorização. O Esporte Paulista Oficial fala, tem caso de agora da Liga Nacional de Futsal que Sorocaba escalou um atleta suspenso na partida de ida às oitavas de final e deve ser eliminado. Isso, é isso Pois mesmo. Time grande, deu a bobeada e pode ser eliminado mesmo. E a Helena Matos, ela fala aqui, aposto que o Zubeldia treinou esses dias inteiros com o Alan Franco na zaga e agora eles não vai poder usar. É bizarro, revoltante. Vamos ver então como deve ser a provável escalação do São Paulo para essa partida. Tá ali no nosso campinho o Alan Franco. Tá vendo? A gente ia ser punido já pelo STJD. Não, mas é nosso o que campinho. Então, eu apurei da manhã para cá. Se ele não jogar, joga o Juan, né? Juan e Sabino seria a dupla de zaga. Então o time seria Rafael, Rafinha ou Igor Vinícius. O que você acha, hein, Arnaldo? Acho que vai o Igor Vinícius por conta dessa necessidade do time ser mais veloz, mais agudo, mais incisivo. Mesmo com todos esses dias tranquilos de treinamento. Não, Rafinha não passa no meio de campo, velho. Aí é uma questão tática, né? Então essa é quase você tem um lateral que agride e outro que é mais com o terceiro zagueiro. Então acho que vai o Igor Vinícius. Aí Alan Franco, que não deve ser, mas aí então seria o Juan, Sabino e o Wellington, que volta. Volta, não jogou em Cuiabá, nem viajou porque estava no limite físico,
tá pendurado, mas o outro lateral, o Jamal, tá lá na Irlanda do Norte, voltando. Aí Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano. Facerismo, hein? Bobadilha na seleção. Não, certo? então, não tem Bobadilha, né? Então, ele Lisieiro, não? poderia ser o Lisieiro, perdeu 3 ou 4 dias de treino pelo nascimento do filho, nasceu prematuro, parto antecipado, não treinou 3 ou 4 dias, agora está tudo bem com o filho dele, ainda bem, saiu da UTI, já foi para casa, teve um processo todo. Então, a data FIFA, a gente fica pensando que os caras ficam treinando 11 contra 11 lá. Isso é uma cascata, cara, não acontece nada. São 3 dias de folga, um monte de cara suspenso, notícia, ainda mais num clube que está com essa desorganização completa. E aí aparecem coisas, não é só o Lisieiro, filho... Hoje em dia, o pai, ainda bem, acompanha a licença paternidade, regulamentado, e acompanha o nascimento do filho, né? Então, o Lisieiro jogaria, eu acho, no lugar do Bobadilha. Mas perdeu muitas sessões de treino, e aí o Marcos Antônio pode ter uma oportunidade. Aliás, eu tenho curiosidade, o CT do Real Madrid numa data FIFA. Fica Ninguém, lá, né? moço. Fica vazio, Ninguém, né? Fecha. Tem Fica lá só o 30... porteiro. Aí volta lá pro campinho que a gente não terminou. Cadê? Wellington Rato ou William Gomes. Eu acho também o Rato não vai jogar. Minha impressão, a dupla Rafinha e Wellington Rato, para mim, depois do jogo com o Cuiabá, foi colocada em xeque em todos os aspectos. Sem dúvida. Então, acho que vai algum jogador mais veloz. O William Gomes poderia ser o Ferreirinha se ele tivesse inteiro. Ele não está, ele deve ficar no banco. Vai ter o Ferreirinha, vai treinar o Ferreirinha. Então, seria o William Gomes ou o Eric, né? Alguém mais rápido Se ele quiser jogar com o Lucas pela direita, acho que vai o William Gomes pela esquerda. Se ele quiser o Lucas pela esquerda, acho que vai o Eric pela direita. E aí, Lucas e Caleri, esses normalmente jogam, são titulares. Agora, ô Massa, considerando que vai a Rafinha e que vai o William Gomes, e considerando que vai ser o meio-campo com Luiz Gustavo. Rafinha não. Igor Vinícius e William Gomes, e considerando que vai jogar Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, Caleri e Lucas, estamos falando de um facerismo, hein? É o mesmo time, 4-2-4 de sempre. Eu posso mudar o meu palpite que eu dei há pouco? Pode. 1-1. Porque se jogar esse meio-campo aí, o São Paulo vai perder, não precisa nem jogar. O São Paulo perde o jogo. Qual a diferença Se do meio jogar de Luiz campo que tá Gustavo, jogando? Marcos Antônio e Luciano, a diferença é o Bobadilha, né? Bobadilha é amigo? um trator, né? Você comparar o Bobadilha com o Marcos Antônio, você tá doidão, Arnaldo. E não tá. Você não tá, que eu sei que não tá. Você tá consciente. Bom, mas até interessante Então, assim, vocês falaram que o Bobadilha Marcos sabe Antônio... marcar, porque é uma das ponderações que muita gente fala que o Bobadilha tem uma deficiência grande na marcação. Então, mas perto eu do concordo com Marcos vocês. Antônio é um... Concordo com vocês. É um Não, monstro da ele marcação. pode ter deficiência. Ele pode ter deficiência na marcação, pode não ser um marcador perfeito. Eu nem tenho os números dele na mão para dizer. Mas é muito mais o meio-campo com Luiz Gustavo e Bobadilha funciona muito melhor no para trás mente do que com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um jogador muito leve. Então, serviria se ele colocasse o Marcos Antônio na vaga do Luciano e o menino que teve o filho que nasceu agora, o Lisieiro ao lado do Luiz Gustavo. Aí você tem um meio-campo mais parrudo. O Marcos Antônio fica com um pouquinho mais de liberdade de fazer a bola andar, fazer a coisa funcionar. E outra, me parece que Rafinha e Rato do lado direito, o lado direito fica muito lento, né? Fica com muita dificuldade no para frente mente, porque o Rafinha vai sair menos. E é um jogo que o São Paulo precisa ganhar. Então, eu iria com o Rafinha e o William Gomes, ou Igor Vinícius e Rato, né? Eu faria essa mudança, ou até o Igor Vinícius e o Gomes, para você ter um equilíbrio maior de característica pelo lado. Essa dupla Rato e Igor Vinícius tem sentido, né? Você não acha? O Rato vai pelo meio, o Igor Vinícius vai no corredor. Pode funcionar. A questão assim, fora essa dúvida de característica do lado direito, o resto é uma escalação por exclusão. O cara não tem outra opção. Ou tá machucado, ou tá na seleção. Entrar no lugar de quem? Sei lá, de algum do Marcos Antônio.
Não, então a gente tem uma impressão, o Longo, ele é primeiro volante. Lembra quando jogava Luiz Gustavo e Pablo? Jogaram um pouquinho? Sim, não funcionou. Não funciona. A função do primeiro volante, esse tipo de primeiro volante, é quase um ocupando a função do outro, né? Então, assim, o Longo com o Luiz Gustavo, eu acho que não funciona. O Longo no lugar do Luiz Gustavo pode funcionar, né? Então tá aí, né, galera? Esse é o time pra hoje aí, né? Tem que ver esse negócio do Alan Franco aí. Se não chegar até a hora do jogo o ofício, não bota ele pra jogar. Não bota ele pra jogar e já era, tá ligado? Então é isso aí, jogo duríssimo aí contra o Vasco hoje, tá? Não vai ser no Morumbi não, né? Isso prejudica muito São Paulo, né? Não vai ser em casa. Mas vai ser um jogo duro. O Vasco também tá jogando muito bem a Copa do Brasil. O Coutinho tá jogando muito e tal. E pra mim falta marcação nesse time do São Paulo aí pra esse jogo aí. Mas bora ver como é que vai sobressair aí. O Zubeldia tá sendo fritado lá aí pela diretoria, né? Vamos ver aí o que acontece aí nesse jogo aí. Você concorda com essa escalação ou jogava com um time com um longo ali na marcação e tal? Comenta aí embaixo aí. Então esquece para o Band Esporte, link na descrição. O São Paulo precisa ganhar esse jogo aí pra se manter ali no G6 ali, valeu? É nóis, vamos São Paulo e hoje tem que ganhar o jogo, velho.